Você acompanhou a nossa saga, a gente montou um kit Interposer 3.0. Nada mais é uma placa-mãe de desktop, um chipset de notebook, o modelo HM570, e um processador i7 de alto desempenho, que é o modelo 11800H. Tudo isso a gente deu vida, a um Hackintosh, que é o Hackintosh que eu vou mostrar aqui em review, desse vídeo aqui. Mas também, se você perdeu, a gente fez uma live, vou deixar aqui nos cardzinhos, em que ela foi épica. A gente fez todo o unboxing desse kit aqui, a gente não tinha a mínima ideia se iria funcionar. A gente fez toda a criação da EFI ao vivo, passamos perrengues para montar cooler de processador, vocês me ajudaram. Enfim, foi uma live épica, foi transmitida gratuitamente, só que ela está disponível somente para os membros aqui do canal. Então considere, a se tornar membro, é uma taxa extremamente baratinha, R$ 7,99, e você tem acesso a algumas lives que são épicas quando o assunto é instalação completa de Hackintosh, e tem direito até mesmo a correções de patches ao vivo e corrigindo algumas coisas do próprio documentação do OpenCore. Pois é um conteúdo realmente bem diferenciado. Mas prazer, Eu me chamo Gabriel Lucchino e você está no Universo Hackintosh, a sua maior fonte de Hackintosh aqui no Brasil. Então mas tudo que você quer, você encontra nos vídeos aqui embaixo desse canal. Aqui embaixo também tem a nossa comunidade do Discord, são quase 6.000 pessoas. É de longe a maior comunidade que a gente tem ativa aqui no Brasil para trocar ideias sobre Hackintosh, AMD, Intel virtualizado, Hackintosh New Way, EFIs prontas, classificados, tem tudo, literalmente tudo de Hackintosh. Mas vamos para esse reviewzão aqui, porque tem muita coisa bacana nesse setup aqui que vocês vão se surpreender. Aqui já está o repositório, no caso aí do GitHub, onde eu deixei EFI, todos os arquivos, enfim, um monte de informações. E para fazer junto com vocês, eu vou vir aqui em Code, Download Zip, para a gente captar todos esses arquivos aqui. Após ele baixar, inclusive já baixou, ele é pequenininho. Eu fiz uma série de benchmarks e para não fazer eles no vídeo aqui e se tornar algo muito longo, eu já deixei eles consolidados aqui e separados aí pelas categorias. Então a gente tem CPUs, discos, GPUs, memórias e network. Começando pelo principal item, ou pelo primeiro item, que é essa CPU exótica, esse processador de notebook de 11ª geração. Um teste básico no Blackmagic, ele fez 44 FPS em renderização de 8K dentro da CPU e 8K Metal 131 FPS, o que é uma taxa assim, é muito, mas muito alta, porque ele é um i7 com o final H, ou seja, é um i7 aí de alto desempenho e não aqueles i7 que são destinados a notebooks com final U, que são aí econômicos na energia. Esse aqui ele soma uma economia de energia e ainda mais um alto desempenho. Fora esses testes aqui, a gente fez um teste básico, que com o Cinebench ele marcou aí 12.000 pontos e 600 no multicore, mais 1.300 pontos no single core, que é uma pontuação aí até mesmo de processadores de 12ª geração. Então é uma pontuação realmente bastante, vamos falar aí, boa e violenta. E aqui, nesses gráficos, a gente consegue ver até mesmo, principalmente nessa parte aqui, em que ele sofre o thermal throttling, que é justamente quando ele atinge uma determinada temperatura, que nesse caso aqui é quando ele bateu aí 90 graus aqui na temperatura, e ele reduz as frequências para poder continuar trabalhando. Por isso que ele tem esse degrau aqui, de queda de desempenho nas frequências, mas aí não frita o nosso processador. E que inclusive é muito importante até por conta desse kit aqui, que é um kit chinês, é um kit muito doido que foi montado. E eu vou deixar também os links aqui em cima, os links aqui embaixo. Se você quiser fazer, até porque se você quiser fazer a compra, ele custa aí R$1.200, R$1.300 e vale realmente muito a pena. Então aqui a gente tem essa pontuação do Cinebench, tem esses testes de endurance aqui com o processador, apenas que eu testei ele 100% em todos os cores. E aqui uma outra informação legal, então ele tem 8 cores e 16 threads, ou seja, é núcleo que não se acaba mais. E aqui ele aparece para nós em detalhes exatamente qual é a versão nesse processador, qual é o modelo. É o 11800H, é uma 11ª geração da Intel, a gente já havia falado. E aqui o resultado do Geekbench, ele marcou aí 1.500 pontos de single core. Vocês devem saber que 1.500 pontos é pontuação mas bem alta. Ela é semelhante ao single core, inclusive, de um 5950X da AMD, que é um modelo topo de linha, custava aí 4, 5, 6 mil reais. Então assim, ele tem uma pontuação muito boa. Já em multicore, ele pontua aí
basicamente, né, 8.800 pontos, arredondando um pouquinho para cima, né? E essa pontuação aí ela já fica metade, né, por exemplo, de um 5950X, mas mesmo assim é uma pontuação alta. Ele bate de frente e às vezes até ultrapassa alguns modelos de 12ª geração. Então é novamente um processador que funciona muito bem, tanto para o macOS e vai funcionar, claro, bem para o nosso Windows, na qual ele já é nativo. Aqui o chat tinha feito até um print do próprio Endurance, fazendo a demonstração do Thermal Throttling, que é justamente aqui na temperatura. Ele chega a 90 graus, aí ele reduz a temperatura, só que para isso ele reduz a redução, né, da temperatura acontece porque acontece, né, esse Thermal Throttling, que é justamente para não pegar fogo no nosso processador, e ele acaba reduzindo as frequências e acaba impactando aí, né, no desempenho. Aqui eu estou usando um Air Cooler da própria Cooler Master, modelo H212 Black Edition. É um cooler a ar bom, mas provavelmente se você estiver utilizando aí um water cooler ou até mesmo um air cooler um pouco aí melhor, por exemplo, como um Noctua ou qualquer outro que, enfim, seja melhor talvez que esse aqui, ele possa até mesmo segurar esse Thermal Throttling, evitando que ele aconteça e o desempenho fique aí plano, né, em 100% com todos os núcleos na maior frequência possível. Mas isso aqui é sobre, né, o processador. Sobre discos, são 2 testes que eu fiz, e aqui eu fiz questão de fazer um teste com o NVMe 4.0, né, ou a geração 4, para testar se realmente esse processador com essa placa-mãe, né, esse Frankenstein que foi montado, ele realmente suporta um NVMe, até mesmo para te dar segurança, caso você queira fazer igual eu, né, montar ele e colocar um NVMe geração 4, que é um pouco mais caro, mas traz esse tipo de desempenho. Então ele teve aí, vamos arredondar, 5.200 megabytes de leitura por segundo e 4.699, 4.700 megabytes de escrita. Ou seja, são taxas violentas. Se você quiser colocar um Gen 4, esses, por exemplo, como um NetAC ou até mesmo o SN da Western Digital, só que ao contrário do 770, que é o que está aqui, colocar, por exemplo, um 850, ele já vai bater aí na leitura 7.000 megas por segundo, e a escrita, coisa de 6.000 megas por segundo, ele vai funcionar, porque funcionou a geração 4 sem problema algum. Aqui é um outro teste que eu fiz com as ferramentas da Blackmagic, em que ele faz outros testes de desempenho. Ele atingiu aí 4.200 megabytes na escrita e mais 4.200 megabytes aí na leitura. Ele ficou bem uniforme, mas novamente, ele funcionou aí com sucesso a comunicação de geração 4, PCI Express 4.0 com o nosso processador e esse Frankenstein aí que foi montado. Sobre as GPUs, não vou entrar em detalhe de todas, porque olhem a quantia de testes que foram feitas. Então a gente tem testes, por exemplo, aqui, né, com o DaVinci, e por que até mesmo que eu fiz esses testes? Se a gente pegar a 5500, a 6600, 6600M, 6600 XT, elas operam em 8x, elas não operam em 16x. Já, no caso, né, a 6900, que é a que está aqui, ela opera em 16x e era isso que eu queria saber. Mas antes de mostrar os resultados, até para você ter ideia do que eu estou falando, aqui em informações, ó, que tem todo esse diretório, tem toda essa estrutura que você pode ter acesso aí, é só baixar o nosso repositório ali do GitHub. Então eu mostro isso aqui, ó, a 5500 operando no caso 4.0, só que em X8. Aqui a 6600 novamente em X8 e 4.0. Aqui a 6600M, né, a mítica, no caso também, né, em X8 4.0. E por fim a 6900 XT, que ela é 16x 4.0 e ela está operando sim em 16x em 4.0. E era essa validação que eu queria fazer, porque eu até suspeitava que esse slot, apesar dele ter, né, o slot físico de 16x, que é esse comprido, ele podia eventualmente não trabalhar por conta de ter um chipset, um processador destinado a mobile, e como em mobile a gente usa placas de vídeo mais modestas, como até mesmo, né, a 6600M, ela é aí X8, não é X16, e eu tinha essa dúvida. Então ele funciona, e se você colocar uma 6900 como está aqui, ela vai operar 100%, vai entregar todo o potencial dela. E sobre os resultados, né, aí de benchmarks de GPUs, mostrando apenas alguns, até para não ficar muito longo o vídeo aqui, eu peguei renders tanto no macOS quanto no Windows, para poder fazer o mesmo projeto, e em todos os renders que a gente vê aqui, ó, como por exemplo esse da 5500 XT, ele deu 4 minutos na tampa, 4 minutos e 2. O mesmo projeto, exatamente tudo, mudando apenas o sistema operacional e mantendo a placa de vídeo, ele fez aqui, ó, em 3,44, 3,45, 3,43, ou seja, a mesma placa, o mesmo setup, com uma EFI exatamente bem criada, bem tunada,
tá aí um tempo menor de renderização. Será que não é uma coincidência da 5500? Vamos ver. A 6600 comum, ela fez 2,53, 2,55, 2,52. E no Windows, quanto é que ela fez? Fez 2,58, 2,58, 2,59. Foram apenas alguns segundinhos a mais, mas o fato é, foram alguns segundos a mais e no Windows ela teve um desempenho diferente do que no macOS. Isso se dá, se ocorre por conta da diferença das APIs que são utilizadas. No Mac é utilizada a API chamada Metal, desenvolvida propriamente pela própria Apple e que ela tem um desempenho realmente, às vezes, magnífico se comparado ao OpenCL ou até mesmo a Vulkan que acontece dentro do Windows. A 6900, vamos ver se teve diferença. Aqui, dentro, no caso do macOS, 1 minuto e 14, 1 minuto e 12, 1 minuto e 11, 1 e 12, 1 e 9. E agora no macOS, E agora no Windows, ela teve quanto? 1,34, 1,31, 1,17, 1,14. Deu uma variada nos tempos, mas a gente consegue ver que novamente é mais um caso. Uma outra GPU, exatamente no mesmo setup, no Windows, demorando mais tempo, o mesmo render. Isso aconteceu para todas essas 4 placas em que eu testei. Além disso, coloquei alguns exemplos aqui e resultados do Geekbench. Então a gente consegue confirmar, por exemplo, o Geekbench de Metal API para 5.500. Ela deu aí 43 mil pontos. 43 mil pontos é muito, mas muito semelhante a uma RX 580, que era aí praticamente o topo de linha, high-end, só que da geração anterior. Então o que eu quero dizer com isso? Uma 5500 XT, que é um modelo de entrada da geração 5000, ela praticamente bate o mesmo desempenho que uma RX 580, que era aí o topo de linha da série 500. Então, às vezes a diferença, entre gerações e que às vezes a placa de entrada ela tem um desempenho muito semelhante ou igual ou melhor às placas topo de linha da geração passada. A gente tem um resultado aqui também do OpenCL, deu 40 mil pontos para 5500 XT, mas você falando de Metal API, que é mais legal, a 6600 comum, ela deu aí 81, quase 82 mil pontos, a 6600M, a mítica, deu um pouquinho a menos, o que é esperado, 79.500 pontos, deve dar aí talvez 1%, 2% a menos, que é justamente o esperado, e a 6900 ela vem e atropela, ela teve aí 176 mil pontos em metal, e aqui cabe uma observação, apesar de ela estar rodando aí, em X16, 4.0, e entra aquela minha pulga atrás da orelha sobre o desempenho que o kit como um todo pode deixar ser entregue com uma GPU high-end. Nos meus setups como o Intel de 15ª geração que está lá atrás, em outros setups como o AMD, o 5950, essa mesma GPU, que inclusive esse mesmo exemplar, não é nem outro exemplar, ela atinge às vezes aí até 190 mil pontos. Então ela dá uma diferença, mas aqui ela deu então uma diferença para menos, beirando os 180 mil pontos que eu mostrei aqui, na verdade 156 mil pontos, nem 180. Ela teve então, vamos falar aí 15, 16 mil pontos do que ela é instalada, por exemplo, num setup mais high-end. É uma curiosidade, deixo a critério de vocês avaliar esse tipo de situação, mas a ideia aqui era trazer justamente esses resultados e talvez colocar uma pulga atrás da orelha de vocês também. Mas fora isso, a gente viu nos renders que ela trafega perfeitamente. Inclusive a 6900 no macOS, ela está entregando aqui a 1.14, 1.12, 1.11, já nos setups AMD, tanto no Ryzen Tosh, quanto no setup da Intel de 15ª geração, ele geralmente faz esse mesmo render em 1 minuto e 8, 1 minuto e 9. Então, assim, deu uma diferença de 4 segundos, 5 segundos, dependendo do render que foi feito. O que eu acho, assim, perfeitamente normal. Não deve impactar se você tem essa placa de vídeo somada a esse kit aqui, se comparado a outros kits. Mas vale essa observação. Também deixei alguns testes do Luxmark, que ele faz aí testes e renderizações, só que com o OpenCL, já não é mais Metal API, que ele tem a pontuação. Então, por exemplo, até mesmo a 5500 XT, ela deu 13 mil pontos, a 5000, cadê? 6600M deu 22 mil pontos no mesmo teste da bola, porque esse teste da Luxmark, ele tem 3 testes. A bola, tem o lobby do hotel e mais esse do microfone. Mas comparando o teste da bola, então 13 mil pontos, vamos ver aqui, 22 mil pontos com a 6600M, a 6600 comum, deixa eu ver. Nossa, eu nem fiz o teste, porque é muito teste para ser feito. Depois eu posso até popular esse repositório aqui e colocar o restante dos testes com as placas de vídeo. Mas é só para vocês terem uma ideia o quanto que tem de diferença de desempenho entre as placas de vídeo.
e mostrando novamente que esse kit aqui, ele entrega todo esse desempenho. Aqui um teste básico de memória, ele trafegando, né, em dual channel no caso, né? São 2 pentes que estão ali, só que os 2 pentes, eles são pentes da Corsair que eles operam em 4000 MHz. Porém, contudo, entretanto, esse setup aqui, mesmo habilitando as features de overclock e tudo mais, eu não consegui subir o XMP para 4000 MHz em dual channel, apenas em single channel, e entre operar em 4000 MHz em single channel ou operar em 2133 como está aqui, né, a frequência padrão, a frequência GDEC. Em dual channel, eu ainda prefiro em dual channel com a frequência que está aqui. Uma observação e uma recomendação. Caso você compre esse kit aqui, recomendo que você compre memórias 3200 MHz e daí sim habilita o dual channel e habilita o XMP. 3200 MHz para esse kit aqui, ele suporta nativamente, então ele vai trazer sim um maior desempenho se comparado a esse aqui, que ele ficou na frequência GDEC, né, a frequência padrão de 2133. É praticamente aí 1 GHz a mais nas memórias, que provavelmente aqui em leitura ele deva pular de 30 para uns 40, 42 mil gigas por segundo, e no write aqui ele deva ficar ali nos seus 25, 24 writes, que é gigabytes por segundo. Então assim, tem sim um acréscimo de desempenho, caso você queira investir em umas memórias um pouco melhores, colocar uma memória de até 3200 MHz. Por que não mais do que 3200? A BIOS desse cara aqui eu achei um pouco falha nesse sentido, porque por mais que eu habilite as features de overclock e tudo mais, ele não deixou mexer nos multiplicadores, ou melhor, ele deixou mexer, mas ele não respeitou. Então eu não consegui configurar essas memórias que são 4000, por exemplo, em 3200. Caso você consiga, até deixe nos comentários aqui, compartilhe com a gente, porque a gente se quebrou numa live, uma galera ajudou, foram mais de 100 pessoas na live ajudando e a gente não conseguiu fazer o trem funcionar com as memórias mais rápidas. Tem mais um teste de network aqui, na parte de Ethernet, né, que é a rede cabeada. Ela vem com uma interface gigabit, uma Realtek 811. Eu tenho internet de fibra aqui em casa, que é 500 megas de download e a metade, né, é 250 de upload. Ele bateu aí 636 Mbps, né, megabits de download e 260 megabits de upload. Então ele atende tranquilamente. Aqui eu até coloquei o print junto, né? Tava rodando exatamente esse setup aqui para até ficar bem documentado. Fora isso aqui os benchmarks, quero até fazer agora um panorama, um overview navegando pelo sistema, porque eu já deixei também tudo documentado aqui, mas é mais fácil a gente ir utilizando ele aqui. Então no About this Mac ele aparece, né, alguns detalhes. Então novamente, né, 11800H. Nesse momento estou rodando com a 6900 XT, ela é nativa. Aqui a quantidade de memória 32 GB em 2133, 2 pentes, né, de 16 GB. Aqui o sistema não, né, o disco que está utilizando, que é o disco macOS, e tem o Ventura que quando eu clico aqui ele aparece a build, que é a build 22A380, que é justamente a versão final publicada ali no dia 24, né, de outubro, que a gente fez uma live. Também vou deixar aqui nos cardzinhos, porque a gente cobriu inúmeras funções, recomendações, dicas, ajustes do OpenCore, enfim, muita coisa para você que utiliza, no caso, né, o Hackintosh e quer utilizar o Ventura. Se a gente aqui vem em More Info, né, para mostrar mais detalhes, ele acaba mostrando mais alguns detalhes aqui, basicamente os monitores que eu estou utilizando, a parte de storage, que é o disco, o NVMe, enfim, tem todas essas informações aqui. E novamente, se eu clico em macOS Ventura, ele aparece, no caso, né, a build em detalhes. Então, esse setup é basicamente isso. Eu posso abrir até mesmo aqui o Hacking Tool, e o Hacking Tool também mostra, né, bastante informações e que talvez sejam relevantes, mas está aqui toda a descrição do sistema. A gente consegue ver que o VDA Decoder, né, que é a decodificação de codecs da placa de vídeo, está como full suportada. Então, independente da placa de vídeo que você coloque aqui, que ela seja, né, compatível com o macOS, ele vai ativar sem problema algum. Aqui dentro de Peripherals, a gente consegue ver algumas coisas legais. A Ethernet, a RTL 811, que é gigabit, que é de cabinho, e eu coloquei um módulozinho ali, o BCM94-360 CS2, que é justamente o chip nativo retirado, né, de um iMac ou também do MacBook, para trazer a compatibilidade de wireless ou Wi-Fi e Bluetooth, AirDrop, continuidade e tudo mais com o macOS Ventura, e até mesmo com outras versões antigas, como por exemplo, né, o Big Sur ou o próprio Monterey, que era a versão até então, né, que estava sendo disponibilizada pela própria Apple. Aqui ele aparece novamente
novamente a placa de vídeo que está utilizando, aparece detalhes do disco, né, que a gente está utilizando, que é o Western Digital, esse modelo Black aqui, né, SN772 teras, enfim, aparece todas essas informações. Aqui no boot a gente consegue confirmar exatamente qual a versão do OpenCore. Estou utilizando a última versão estável do produto, que é a versão 0.85, ó, a edição aí de outubro, né, de 2022. Aqui em extensões ele aparece as casts que existem nessa Hi-Fi. Quando eu clico aqui, ele acaba verificando uma a uma e ele mostra se eu estou utilizando a última versão. Então notem que a versão instalada e a versão corrente é sempre a última versão. Tá tudo verdinho, tá tudo certo até aqui. Em USB, a gente fez todos os mapeamentos, também está tudo ok. A gente pode até clicar na vassourinha e mandar atualizar, que ele mostra novamente. Então as USBs 3.0, as USBs 2.0, a USB internal, enfim, tá tudo funcionando. Inclusive eu notei aqui o seguinte, a internal não está verdinha. Eu acabei, na hora de instalar a GPU, não pluguei o cabinho do Bluetooth, é por isso que ela não está verdinha aqui e funcionando. Mas ela também está ok e está tudo perfeitamente mapeada, essas portas aí USB, que faz parte, né, de uma Hi-Fi bem configurada e bem sólida, que é a base aí do nosso setup de Hackintosh. Aqui em PCIe, a gente consegue ver todos os devices PCI Express que existem, né, no setup. E quando a gente fala PCI Express, não é somente uma GPU, são chips internos que existem no nosso setup e são todos listados aqui. Então é esse um overview geral desse setup. Além disso, vocês também curtem ver, né, o VideoProc, que é onde ele mostra, né, exatamente os codecs de GPU que ele acaba prestando o suporte, e está aqui. Ele presta, né, o suporte nesse momento com a 6900 XT ao codec H264, HEVC, a gente já vai ver na sequência quando eu clico aqui para fazer o refresh, que opa, até apareceu uma versão nova aqui, deixa eu dar um cancel, mas olha, ele fez a verificação e também está perfeitamente suportado. Assim, se eu pudesse dar uma nota para esse setup aqui independente da GPU, ele é 99,9% ok e recomendado. A única observação fica a placa de som. Os codecs do Apple ALC, eles não têm, né, o mapeamento desse codec aqui. Até mesmo para instalar no Windows, eu tive alguns problemas. Tive que falar com o fabricante, ele mandou, né, os drivers e deu tudo certo em instalar. E mesmo assim, essa placa de som, ela só aparece quando a gente pluga o cabo de P2 ali e daí que ela aparece lá no Windows. Caso contrário, ela não aparece. Pode, eventualmente, ser por conta disso, que a gente não conseguiu configurar ela no macOS, aqui no nosso Hackintosh, ou pode ser pela necessidade de realmente ter que extrair a pinagem, né, interna desse codec para poder acrescentar um layout novo no Apple ALC e fazer o build novamente do projeto. Eu, praticamente, não tive tempo para isso, até demorou um pouco para sair esse review desse setup, mas eu teria que instalar o Linux para poder extrair, né, as informações de pinagem e daí trabalhar em cima dos codecs e gerar uma cache Apple ALC buildada a partir aqui de um projeto específico que eu iria clonar, incluindo suporte, né, a esse codec. O mais fácil é a gente colocar uma plaquinha de som USB chamado DAC, que é um tipo de placa de som. Você vai pagar aí no AliExpress, coisa de 40 a 50 reais, muito barata, e você elimina aí esse problema aí com relação ao nosso áudio. Outra coisa importante que também quero mostrar, se a gente for ver aqui o I/O Reg, né, fazer o dump dele, a gente consegue ver aqui, ó, buscando por X86 Platform Plugin, que o gerenciamento de energia do nosso processador ele também está ativo aqui. Caso contrário, ele não iria encontrar o X86 Plataforma Plugin aqui. Até uma dica para você, sempre verifique isso na Hi-Fi de vocês, caso você não tenha, né, a partir desse aplicativo aqui, o I/O Registry Explorer. Vou até deixar nos downloads aqui embaixo. Você faça a pesquisa por X86 e não encontra isso aqui, é porque muito provavelmente está faltando a SSDT-plug aí no seu setup. Aí ele pode gerenciar de forma errônea, né, o desempenho e as energias do seu CPU, pode trazer aquecimento, pode ter perda de desempenho. Então é uma dica aí para você que está assistindo o review desse setup aqui que foi icônico. Além disso, o que mais que a gente pode mostrar aqui? Bom, esse é o macOS Ventura, vocês já conhecem. Eu fiz o Dual Boot utilizando apenas um único disco e a gente consegue ver justamente se eu reinicializar o setup aqui. Vou até apertar que nesse setup é a tecla F11, mas dependendo, né, do setup que você tem, vai ser a tecla F12, que geralmente tem setups da Gigabyte. Os setups que são da Asus, que é o que está aqui atrás, geralmente é a tecla F8. Se você tem um notebook, às vezes pode ser F2. Enfim, cada setup tem que sempre verificar no manual qual é a tecla de boot de menu da própria BIOS. Aqui então, se eu ficar teclando F11, já deve
carregar na sequência. Vamos ver se vai carregar ou se vai dar algum problema. E se der algum problema, vamos ver o que vai dar de problema. Já sei que deu de problema. Não deu problema. É porque eu estou com o DisplayPort plugado mais o HDMI na placa de captura. Como está dessa maneira, ele só vai mostrar a placa de captura quando carregar o sistema operacional. Eu vou remover o cabo do DisplayPort. Espera aí um minutinho. Está removido. E eu vou ter que fazer o reset via chave de fenda ali, porque ele está ainda preso ao DisplayPort. Fazer questão de nem cortar essa parte do vídeo, então espera aí, vamos lá. Se deu tudo certo, fiz o reset, vamos apertar o F11. Se não funcionar, vou ter que desligar o setup, mas a gente desliga se for necessário. Aí, ó, funcionou, já começou a bootar. Então ele aparece aqui, ó, o OpenCore. E se você não sabe como fazer aparecer o OpenCore, também vou deixar uns videozinhos aqui no card que eu ensino a mostrar e acontecer isso. E aqui o Windows Boot Manager, então a gente carrega o Windows sem passar pelo OpenCore, sem passar por nenhuma camuflagem, né, que o próprio OpenCore acaba fazendo, que às vezes é motivo de tela azul, é motivo, por exemplo, né, de perda de licenciamento do Windows. Então, eu sempre recomendo fazer o boot dessa forma aqui. Chegamos até na tela do Windows, se logar aqui, ó, tá tudo certinho, tudo funcionando. Até mostrar uma coisa para vocês interessante. Se a gente vir aqui, ó, em Device Manager, que eu tive algumas dificuldades para instalar todos os drivers, mas agora estão todos os drivers instalados. Inclusive, os drivers estão todos documentados no mesmo repositório que eu mostrei lá atrás, né, no macOS, dentro do GitHub. Mas aqui estão todos os drivers ok, perfeitos, funcionando. E voltando para o macOS, até mostrar isso aqui para vocês também. Quando a gente faz o restart da máquina, vocês vão notar que ele já vai direto para a tela da maçã, já começa a carregar o macOS, não aparece o menu do OpenCore e também vou deixar os cardzinhos de como que configura isso, ou até mesmo era o card anterior. Então se verifica os cards, eu ensino como fazer isso. Basicamente você utiliza o OpenCore para bootar somente o macOS e você utiliza o Windows Boot Manager para bootar somente o Windows. Aí cada sistema operacional, ó, tá aí, só carregar o macOS. Cada sistema operacional, ele simplesmente carrega pela via correta, a via certa e as boas práticas aplicadas. Como vocês estão vendo aí, ó. E vocês podem ver que ele inicializa de forma muito, mas muito rápida mesmo. Vou até ver quanto tempo que deu esse vídeo. Vamos ver, ó, deu 26 minutos. Praticamente as edições eu vou fazer pouquíssimas edições, não deve ter nem mesmo cortes, então vai ser o tempo do vídeo aí, 26 minutos. Um review extremamente completo, voltado para os nossos Hackintosh. Lembrando, né, que o repositório que eu baixei lá, que é esse repositório aqui, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você baixar. Então vai vir todos esses arquivos, vai vir inclusive, né, a própria EFI com todas as configurações, patches, né, de ACPI, SSDT, as casts que foram utilizadas, o config.plist, que é o coração aí da nossa EFI, enfim, tudo documentado certinho aqui. Além disso, tem a pasta Windows, que é justamente os drivers aí que a gente precisava para deixar o Windows perfeitinho rodando nesse setup para quem quiser adquirir. Caso você queira adquirir, tem acesso ao nosso Telegram aqui embaixo, que é uma curadoria que a gente faz. A gente não enche o saco seu colocando 300 links de AliExpress ou qualquer outra loja. A ideia é realmente fazer uma curadoria no capricho, trazer somente dispositivos compatíveis aí, né, com o nosso Hackintosh e não ficar todo dia mandando um monte de link, que a gente sabe que isso acaba enchendo um pouco o saco, né? E a nossa ideia é realmente trazer um conteúdo diferenciado. Espero que vocês tenham gostado desse review aqui, desse setup. Deixem suas considerações, suas observações aqui embaixo. Isso é sempre muito importante, até mesmo para a gente ter, né, um feedback de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live e até mais. Falou, fui!